Olá, hoje eu quero começar a falar sobre o pluralismo. No pluralismo, a verdade, sem dúvida, é a primeira vítima fatal. Como a verdade, caso exista, é plural, dentro desta perspectiva, todas as coisas são possíveis, considerando que há uma diversidade do real ou mesmo da falta de sentido. Ou seja, ou você parte do princípio que há diversidades dentro do real, ou que falta sentido àquilo que se configura como real. Há coisas diferentes dentro dessa perspectiva, mas não coisas excludentes. O pluralismo, que é bastante simpático, né, uma posição bastante simpática, tende a acalmar a nossa consciência e nos contentarmos com ideias diferentes, mas que podem muito bem conviverem pacificamente dentro do nosso universo de valores. Então, deste modo, seguindo esse tipo de raciocínio, alguns princípios da lógica formal, eles são meramente ignorados, tais como: um dos princípios fundamentais da lógica é o seguinte: é o princípio de identidade. O que significa isso? O princípio de identidade é aquele, perdoe-me, que afirma que o que é. Ou seja, tudo é idêntico ao que se já pensou, é necessariamente verdadeiro. Ou seja, há uma identidade entre o conceito e a coisa. Se o conceito não se identificar com a coisa, o conceito está errado, porque toda proposição é equivalente a ela mesma, ou ainda todo objeto é idêntico a si mesmo. Este princípio, ele costumeiramente é resumido na expressão A é A. O que significa isso? Significa que uma ideia ou conceito é igual a ele mesmo, pelo menos no momento em que está reafirmando este pensamento. Todo sujeito é predicado de si mesmo. Caso contrário, teríamos uma tautologia se disséssemos, por exemplo, que São Paulo é São Paulo. Ao afirmarmos, por exemplo, que Lutero foi o marco fundamental da Reforma Protestante, expressamos um atributo de Lutero que cabe totalmente, havendo por isso uma identidade. Então, este princípio já era conhecido de John Locke no século XVII e XVIII, e ele foi colocado por Leibniz no século XVIII da seguinte forma, abre aspas: as verdades primitivas da razão são aquelas que dão um nome geral de idênticas, pois parecem não fazer outra coisa que repetir a mesma coisa sem nos ensinar nada de novo. Podemos ser afirmativos ou negativos. As afirmativas são como as que seguem: cada coisa é aquilo que é. E em quantos exemplos se quiser, A é A, B é B. Eu serei o que serei, escrevi o que escrevi. Ou seja, o conceito se adequa perfeitamente à coisa. Kant, no século XVIII, já no final do século XVIII, ele resumiu isso. Existem dois princípios absolutamente primeiros de todas as verdades. Um para as verdades afirmativas, tudo aquilo que é, e outro para as verdades negativas, tudo que não é, não é. Ambos são geralmente chamados de princípios de identidade. Identidade. Bom, então o princípio de identidade identifica a coisa com o conceito. Ele pode parecer meio confuso para nós, assim, teoricamente, ou para alguns parecer uma coisa óbvia, mas na realidade nós lidamos com ele o tempo todo. Nós lidamos com ele o tempo todo. E é por isso que nós podemos, por exemplo, no supermercado,
no caixa, indagarmos se aquele valor cobrado é o que estava marcado no produto, que estava lá, se o tomate está custando aquele valor mesmo, porque o que nós vimos lá não bate. E você não vai admitir, não, a verdade é plural, lá é um valor, aqui é outro. Não, o que está lá deve ser cobrado no caixa. Alguém pode ir lá conferir se aquele valor é mesmo, ou se você pegou um tomate diferente, né? Era um outro tomate, ou era um outro tipo de batata, ou de mexerica, pronto, tem mexerica, tangerina, polcã, você pegou a mais cara e pensou na mais barata. Aí vai falar, não, olha, a que você pegou não é essa. Esse valor, de fato, acontece para uma outra. Não se identifica com o que você pegou. Então, esse princípio é muito comum no nosso cotidiano, só que nós não teorizamos sobre ele. Um outro princípio relacionado a esse, da lógica formal, é o princípio de contradição. Ele foi formulado por Aristóteles, que dizia que uma coisa não pode ser simultaneamente e não ser, ou literalmente, como ele diz na sua metafísica, não pode simultaneamente ser e não ser. Esse princípio que ele é decorrente do anterior, né, do princípio de identidade, ainda que Aristóteles parece não conhecer aquele. Esse princípio pode ser assim anunciado: uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto, ou de duas contraditórias, uma é necessariamente falsa. Se afirmo que A é A e A não é A, uma das duas afirmações será falsa. Ou, resumindo, nenhuma proposição é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Aristóteles ele viu neste princípio o mais importante de todos, uma vez que para ele todos os mais se reduzem. Descartes também usou em sua argumentação, Leibniz também falou sobre isso, Kant da mesma forma falou sobre isso. Eu não quero me alongar tanto nessa parte teórica, mas é muito simples esse princípio de contradição. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sob as mesmas condições. Você tem que saber que condições você está avaliando. Então, num campo muito simples aqui, eu posso falar que minha esposa está em casa e ela não está em casa. Bom, em princípio é uma contradição, ela não pode estar e não estar ao mesmo tempo, a menos que eu afirme que está dentro de uma perspectiva e o não está sob outra perspectiva. Essas são aparentes contradições, mas não são contradições. Então, eu posso dizer que fisicamente ela está em casa, mas ela não está em casa também porque ela está pensando longe, está pensando que sobremesa vai fazer para levar para a casa do casal aonde vamos almoçar hoje. Então, ela está, mas não está, mas são níveis diferentes. Fisicamente é óbvio que ela está. Nós usamos isso até com alguém que você está conversando e fala, olha, você está tão distante. Não, estou pertinho de você. Bom, distante em outro nível, ainda que estejamos presentes fisicamente. Fisicamente. Bom, isso aí é coisa corriqueira para nós e alguém pode criar uma armadilha para nós justamente nesse tipo de argumentação. Quando eu estava à minha igreja de que eu gosto porque não gosto, ou eu não gosto porque gosto, parecia um princípio de contradição, que eu estava caindo nele. E, na realidade, eu mostrava que há dois níveis diferentes. Não é? Eu perguntava assim, o óleo, acho que é isso, óleo de fígado de bacalhau ou emulsão Scott, né? Emulsão Scott, isso aí é bom? O pessoal, nossa, coisa horrorosa. Os mais antigos tomavam bastante isso. Eu preferia biotônico Fontoura. Mas, mas quem tomava disse que é muito ruim. E eu perguntava, mas
quem deu isso para vocês? Ah, minha mãe, em geral é isso, a mãe ou o pai. E eu perguntava, mas as mães não são boas? São, óbvio. As mães amam os filhos? Amam. Como é que a mãe que é boa e ama o filho dá uma coisa ruim? Aí as pessoas tentavam me explicar. Não, é ruim, mas é bom. É ruim, mas é bom. Mas como é que é ruim e é bom? É que queriam me dizer, eu sabia disso, que era ruim ao paladar e é bom nos seus efeitos. Nos seus efeitos. Pelo menos essa era a expectativa. Então, eu estou dizendo que uma coisa é boa e ruim ao mesmo tempo, mas em níveis diferentes. Então, aí não cai no princípio de contradição. Eu não poderia dizer que a coisa é ruim ao mesmo tempo, avaliando na mesma perspectiva. Um terceiro princípio importante dentro da lógica formal é o princípio do terceiro excluído, que já fora formulado por Aristóteles, mas que esteve durante toda a Idade Média fundido com o princípio de contradição. E ele voltou a ser desassociado por Leibniz. Ele é assim expresso: toda coisa deve ser ou não ser. Em outras palavras, com dois juízos contraditórios, tais como A é A e A não é A, não se dá uma terceira possibilidade. Não existe um terceiro modo de ser, porque um dos dois deve ser necessariamente verdadeiro, uma vez que os dois não podem ser falsos ao mesmo tempo. Ou de uma outra maneira, de duas proposições contraditórias, uma é verdadeira e a outra falsa. Em lógica, não existe mais ou menos verdadeiro ou mais ou menos falso. Sem querer baratear exageradamente, como ninguém diz que a sua esposa ou a sua filha está mais ou menos grávida, né? Ou está ou não está. Então, notemos que este princípio não nos diz qual o verdadeiro, tão só que dois juízos contraditórios não podem ser falsos ao mesmo tempo. Resumindo isso, toda proposição é verdadeira ou é falsa, não havendo intermediário entre a verdade e a falsidade. Bom, isso é obviamente decorrente dos dois princípios anteriores. E o princípio fundamental, de onde os outros vão aparecer, sem dúvida, é o princípio de identidade, que a coisa é idêntica a ela mesma. Bom, como isso se aplica ao que nós estamos falando? Eu estou me alongando demais nesse vídeo, mas se eu parar aqui, agora vai ficar muitas dúvidas, mais do que certamente eu deixarei continuando o vídeo. Mas vamos continuar então. O que nós podemos observar é que em nossa sociedade esses princípios parecem inexistir. Posso naturalmente gostar de duas coisas excludentes e compatibilizá-las perfeitamente em minha mente e ações, sem que perceba nenhum dilema ou mesmo a necessidade de harmonização. Notemos que a incompatibilidade só é percebida a partir de uma compreensão de duas ou mais teses que se excluem mutuamente. No entanto, para compreendermos isso, é necessário pensar e, sinceramente, desejar a coerência de pensamento, a coerência de valores, a coerência de comportamento. No entanto, como tudo isso parece irrelevante, passo então a viver como se cada verdade fosse a verdade, ainda que a verdade não me importe naquele momento. No campo político e religioso, esta prática é talvez uma das mais visíveis em nosso país. Não existe incompatibilidade real, apenas circunstancial. E isso não significa que pessoas que são inimigas se tornam amigas por causa do amor, por causa do perdão. É que, na realidade, não existe inimizade.
No campo político, pelo que parece, eu não entendo bem disso, mas pelo que parece, a inimizade é apenas de acordo com os interesses e a associação também. Inimigos ontem, amigos hoje, inimigos depois. Na realidade, nós estamos apenas defendendo interesses, não verdades. Mas continuemos. É necessário que entendamos que a pluralidade de conhecimento apenas indica a finitude de nossa compreensão diante da complexidade do real. Então, a pluralidade não indica, como pode parecer à primeira vista, uma grande questão da evolução nossa. Não. Primeiramente, aponta para o fato que somos limitados. Podemos ter visões corretas, concepções fidedignas, contudo diferentes. Elas, por si só, não esgotam o objeto. São inadequadas para descrever a amplitude do real. Portanto, todas estas descrições, sem dúvida, podem ser úteis. Contudo, a variedade de explicações não significa a acomodação de pontos excludentes. No entanto, o pressuposto básico do pluralismo é a falta de absolutos. A sua afirmação seria, no mínimo, uma incoerência, uma insensatez, uma indelicadeza social afirmar que existem absolutos. Deste modo, cada um deve viver como se aquele momento fosse um momento e que os conceitos não se excluem. A diferença é a verdade. Logo, não há princípios absolutos que possam nos orientar em nossa vida e escolhas, exceto as minhas circunstâncias. Não tenho compromissos com as minhas escolhas anteriores. Uma sociedade sem absolutos caminha para o caos moral. Curiosamente, a falta de absolutos é uma forma de acalmar a nossa consciência e dar rédeas soltas a todas as nossas inclinações pecaminosas, sem o inconveniente sentimento de culpa. Desta forma, passa a vigorar o que diz uma antiga música popular, né, de 1978. Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Se não existe pecado, nós estamos em paz. Agora, por que não existe pecado nesta letra e música de Chico Buarque e Rui Guerra, né? O nome da música era Não Existe Pecado ao Sul do Equador, esse é o nome dela. Por que não existe pecado? Porque não há lei. Onde não há lei, não há pecado. Não há lei, não há pecado, então nós estamos em paz. Não precisamos fazer escolhas excludentes. Não existe exclusão. A verdade é plural. E repare, a verdade é plural porque na realidade não existe absoluto. Se nós entendermos, e é importante frisar isso, que a verdade não é plural, mas a compreensão da verdade é plural, isso pode ser algo muito importante, que nos leva a compreender melhor a nossa limitação e como nós podemos trabalhar, inclusive cientificamente, em prol de uma compreensão mais ampla. E o elemento aferidor seria a verdade que existe. Mas aqui no caso, não existe. Nós estamos em paz porque cada um pega a fatia que lhe interessa de um bolo. Cada um pega o que lhe parece razoável de acordo com circunstâncias ou interesses. No entanto, meus irmãos, os 10 mandamentos de Deus, por exemplo, permanecem como norma absoluta de todo o nosso pensar, crer e viver. Seremos avaliados por Deus não pelos nossos conceitos circunstanciais de verdade, de apreensão. Nós seremos avaliados, seremos julgados pela sua palavra, que é viva e eficaz. Esta era uma consciência muito clara, por exemplo, no apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 2,
verso 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho, ou seja, seremos julgados por Cristo de conformidade com o evangelho. Esta é uma verdade absoluta. Podemos ter interpretações plurais, mas a verdade é essa. E Deus vai nos avaliar à luz da mensagem que Ele revelou, fez registrar e preservou. No próximo vídeo eu quero falar um pouco sobre uma outra característica moderna, que é o marxismo. Que Deus nos dê discernimento para avaliar todas as coisas. Que Ele mesmo nos ilumine. Amém.